Agora tá gravando. Então, o Bruno não estava, a Andriele está aí, Andriele? Oi, Oi, Ihu. Andriele, para quem vai a sua pergunta? pode ser para Emily. A Emily. Emily está aí? Ah, bonita. Tô. Então, vamos lá. Peraí que a prof vai sortear. E a pergunta 20, Emily. Saiu bem a última questão. E a pergunta número 20 diz: você, enquanto empresário, que técnicas e métodos comunicativos utilizaria na organização onde trabalha? Então, daqueles métodos e das técnicas comunicativas, algumas que a gente viu e outras que você conhece, né? O que você utilizaria, que você acha que seria eficiente se você fosse empresário? É daqueles níveis, prof, que tu diz, nível comum, popular, ou qual? Não. Os tipos de comunicação mesmo, utilizaria rede social para se comunicar, utilizaria ofício, memorando, faria palestras, o que você utilizaria? Bom, eu acho que todos esses níveis, né, de comunicação são importantes, mas o mais eficiente seria ter a comunicação direta, no caso, nem que seja por redes sociais e tudo mais, comunicação, mas você está frente a frente com o teu funcionário, ou frente a frente com o teu gerente, para que ele possa estar passando da maneira correta, né, essa informação, para que não haja ruídos, né, nessa comunicação. Então, você procuraria métodos que evitem ter ruídos e barreiras, né? Os métodos mais claros. Tudo bem. Não que os outros não sejam importantes, né? Mas esse é o mais eficiente. Nesse caso, por exemplo, Emily, poderíamos citar até a reunião, né? As reuniões informais e formais, né? E em grupos de WhatsApp até mesmo, né? Mas muito bacana. Sim. Tudo bem. Vamos para o próximo. Quem? Eu tô pegando muito leve com essas questões, eu tô achando. A Tabata tá aí? Tabata. Tô sim, pode falar. Escolha um coleguinha, Tabata. Pode ser pelos nomes que tu tá lendo, se tu não lembra, os colegas. Eu vi a Thaís. Thaís. Oi. Oi. É aquele oizinho assim. Ai, oi. Então vamos Bem, lá, sim. Thaís. A prof vai sortear, aqui no sorteador. E nós temos a questão número 13, Thaís. Exemplos de barreiras e ruídos na comunicação de uma organização. Isso, facinho, né? Tranquila essa questão. Seria basicamente que nem a 4, por exemplo, Qual que é a 4? que foi falado antes da questão. Eu acho que a Thaís entendeu 3, não é 13? 13, Thaís. Ah, tá. Peraí. Defina o que é a desculpa, comunicação dirigida. Tá. Isso. Ela seria basicamente uma comunicação direta entre os grupos dentro da empresa. Por exemplo, uma parte que você quer atingir especificamente, não falar com todos os grupos, por exemplo, falar com uma parte específica. Acho que seria isso, dirigida para uma pessoa, para um grupo só. Isso aí, bem tranquilo. Então, para cada grupo, também a gente usa ferramentas e linguagens específicas e diferentes para atingir o objetivo, né, da interação. Mas é isso mesmo, comunicação direta e segmentada, ou seja, voltada para determinado grupo que se pretende atingir. Muito bem. Então, se a gente pensa em fazer uma comunicação dirigida com os funcionários, com os vendedores, então a gente monta ali um instrumento de comunicação dirigida que vai atingir o objetivo com os vendedores. Eu quero com os gerentes, né? Outros. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Nas dúvidas, chamem, escrevam no chat, mandem carta, sinal de fumaça, telecar, que nem existe mais. Vamos lá. E agora? Quem será a próxima vítima agora? Ana Paula Urban. Está aí, Ana Paula? Ana Paula Urban está? Acho que não, né? Então vamos para outra. Ó, a Ana Hartmann, tá? Tá chegando nas Anas, hein? Quero dizer nada. Mas não foi o teu ainda, Ana. Era só para mexer contigo mesmo.
Agora eu tirei a Emily. Emily! Oi, tô aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. É a tua hora agora de se A cobrar. vingança. Bom, eu vou chamar para responder. Vamos ver. A Andressa já foi. A Alessandra. Alessandra. Vamos lá, então. Vou sortear o número. O 20 já foi, né? Deixa eu tentar de novo, então. Jaguara. Questão número 6. A 6 acho que não foi, né? Me ajudem. A 6 ainda não. não, né? Então vamos lá. 6. Qual é o público-alvo de um ofício? Ou seja, um ofício ele é feito para atingir que tipo de público? Público em geral? São públicos específicos? Quem determina? Tipo, para quem que é feito o ofício? Seriam os trabalhadores de uma certa empresa? Isso aí, Alessandra. Para trabalhadores de uma empresa ou grupos específicos também que se pretende atingir. Então, eu posso enviar um ofício para alguma instituição, alguma entidade, né? Então, ele vai ser lido por pessoas geralmente com relação profissional, em muitos casos superiores, né? Mas nem sempre só profissional. Às vezes eu posso encaminhar um ofício para a prefeitura. Então, ele possui vários públicos-alvos, mas é o público que se pretende atingir com determinada informação. E aí a gente pode até citar exemplo. Se eu quiser fazer uma solicitação, é para o grupo que eu pretendo solicitar algo, né? Que eu vou enviar a solicitação. Se for um ofício de reclamação, é para o grupo que eu pretendo reclamar algo, né? Entendido, pessoal? Sobre esse? Sim. Então vamos para o próximo. Ai, meu Deus. Matheus de Carvalho. Tá aí o Matheus de Carvalho? Matheus? Acho que não. E esses meninos... Então, vamos lá. Jaqueline. Tá aí, Jaqueline? Também não. Jaqueline, não? Uh-uh. Vamos para o próximo. Alisson. Alisson está aí? Também não. Meu Deus, gente. A Thaís. Olha aí, Thaís. Os oprimidos sendo exaltados. É verdade. Quem você escolhe, Thaís? Quem não foi... Andressa já foi? Já. Já? Mas pode ser Então, também. a Ana Paula. Hartmann. Isso. Ana. Eu acho que tá. Vamos ver qual questão, Ana. A questão número 10. Ainda não foi, né? A 10. Tá, o que é fluxo comunicativo ascendente? Isso. É aquele que vem de baixo para cima. Isso, né? Geralmente, funcionários enviam informações para os níveis superiores, né? Muito bem, Ana. E aí a gente pode citar alguns exemplos até, né? Que são reuniões, pesquisas de clima organizacional, caixa de sugestão, ou seja, sempre que um funcionário estiver encaminhando para o nível hierárquico maior, a gente vai usar esse tipo de comunicação, esse fluxo. Muito bem, Ana. Próximo. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Tudo 10? Então, vamos lá. E a Nádia. Olha aí, ó. Quem você chama para responder, Nádia? O Matheus Hirt. O Matheus está? Vixe! Vamos lá, Matheus. A pergunta é a questão número 5. Já foi a 5, pessoal? Acho que não, né? Me ajudem, que esse sorteador tá bem doido. Não. Defina o que é memorando e o seu objetivo. Pode ser com as suas palavras mesmo, Matheus. O que você acha? Como você define o memorando e qual o objetivo dele? Que público ele pretende atingir, assim? O que
Quando a gente faz um memorando, a gente faz por quê? É um documento para lembrar ou informar algo, muito bem. Geralmente pequeno, curto, né? Muito bem, Matheus. Destinado a várias pessoas. E aí, essas pessoas, né, a gente pode dizer que é isso. Então, tá bom, Matheus. Destinado a várias pessoas, mas é um documento interno. O que a gente tem que lembrar do memorando, tá? O memorando é um tipo de ofício também, tá, pessoal? Mas a diferença principal entre o ofício externo, aquele que vocês fizeram para entregar para a prof, e o memorando, é que o memorando é só para o público interno, tá? De um setor para outro, ou de uma unidade da empresa para outra, de uma filial para outra, mas é interno, só daquela empresa, tá? Então, os memorandos, lembra que a prof falou que foram substituídos pelo e-mail, né? O e-mail corporativo, né, quando a gente manda dentro da empresa. Então, é um documento curto, a gente pode definir como curto, e o objetivo dele é passar informações, ou fazer algum pedido, ou solicitação, dentro da mesma empresa, tá? Entre setores, ou no mesmo setor também. Próximo, vamos lá. A Júlia, acabou de sair? Vou ver saindo. Eu pego vocês saindo. A Júlia não está mais, né? Ou voltou? Não, né? Próximo. Odair, que tá aí quietinho, só observando, Odair. É a tua hora, é agora. Odair, quem vai responder? Quem falta? Eu acho que a Andrea já respondeu? Andriele já respondeu? Ainda não. Então, parabéns, Andriele. Vamos lá, então. Vamos ver a questão. Questão número 15. Já foi respondida? Vamos ver. Ainda não, né? Andriele, cite um tipo de comunicação dirigida oral e explique as suas características. Trabalhamos na última aula, os tipos de comunicação dirigida oral. Poderia ser a palestra. Ótimo. E os objetivos dela, ela tenta explicar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Muito bem. Parabéns, Andriele. Muito bom. Vamos lá, temos mais um nome. Vanessa. A Vanessa está aí? Não. Não? Mas tem 13 pessoas, e onde tá essas 13 que eu enxergo aqui? Que todo mundo continua, ninguém tá. Ai, ai. Ana Hartmann. Olha aí os oprimidos sendo exaltados. Ana, quem você chama para responder? Eu acho que essa pessoa vai me matar. Porém, eu acho que ela não respondeu ainda, né, Nádia? Ah, já respondi, se quebrou. Já? Ai, que Quem? triste. Mas pode responder de novo, Nádia. Vamos Claro lá. que não, o Odair não respondeu ainda. Pode Não, ser ela já você. perguntou. O Odair já perguntou, né, Odair? Vamos lá, Nádia. Força na peruca. Sem corpo mole. Amigo é amigo. E aí, a Ana é amiga, né? Muito amiga. Vamos lá, então. A questão é a 19. Já foi respondida? Cite um exemplo. De estudo. Cite um exemplo de estudo realizado em uma organização visando mapear o uso comunicativo. Nós vimos um exemplo de um estudo ainda nas aulas presenciais, lembra? Lá no laboratório a gente discutiu aquele estudo que foi realizado. Que estudo foi esse? Que vocês dividiram em partes, lembra? Cada um tinha uma parte, os grupos tinham uma parte de um estudo. Um estudo sobre o que era? Como era esse estudo? Vai, gente, me ajuda. Quero a ajuda dos universitários.
Não seria aquele do questionário? O estudo de pesquisa? E antes, a partir desse estudo, vocês fizeram o questionário de vocês. Lembra, a gente fez um estudo, aí depois, baseado naquele estudo que a gente fez, vocês montaram as questões de vocês. Era dos cursos de comunicação, prof? Mas em um determinado lugar. Alguém lembra em que lugar que era? Uma rede de varejo de combustível. Isso, do posto, Matheus. Muito bem. E alguém falou rede de varejo de combustível. Muito bem. Lembrou, Nádia? Lembrou? Lembrei. Era um artigo, então. Então, cita, fala um pouquinho. Mas não foi antes. Esse da rede de combustível foi antes da aula do trabalho. Daí a partir desse estudo que a gente fez, gerou as questões do trabalho. Isso. Fala um pouquinho, então, desse estudo, Nádia. O que tu lembra? Cita esse estudo, fala pra gente. O que eu posso falar? Eu não sei o que eu posso falar, prof. Então, vamos lá. Esse estudo, então, ele foi desenvolvido numa rede de varejo, né, de postos de posto de combustível, com o objetivo de analisar como acontecia o fluxo comunicativo naquela empresa. Então, foram feitas entrevistas, né, com os funcionários dos diversos níveis hierárquicos, e os dados seria o questionário. Tabata. E aí, foram analisados esses dados, esse questionário e tabulados os dados para verificar nessa empresa, então, quais os tipos de comunicação que tinham mais efeito. Isso, falando sobre o estudo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Esse era só para ver se vocês estavam antenados ainda, se vocês lembravam das aulas presenciais. Vamos lá, Guilherme, está aí? Guilherme? Não. Vamos lá, próximo. Alessandra. Alessandra. Alessandra saiu? Como assim? Alessandra, eu acho que ela digita. Prof. Ah, tá. Ela tá aí, Alessandra. O Odair já foi para responder ainda não? Odair. Não vai poder se escapar. Chegou tua hora. Então, vamos lá. Vamos sortear. Questão número 14. Vamos ver. 14. Cite um tipo de comunicação dirigida escrita e explique as suas características. Vocês fizeram, inclusive. Tipo de comunicação dirigida escrita. Pode ser o memorando, que é uma comunicação interna dentro da empresa. Isso. E as características dele? Características do memorando, ele é curto, acho que é curto e direto. Tudo bem. E como você disse, né, é um instrumento de comunicação interna na empresa. Muito bem. A gente poderia citar também qualquer coisa, né, o ofício que também vocês fizeram, né, que também é de comunicação interna escrita, muito utilizado. Então, vamos lá. Muito bem, Odair. Próximo. Amanda. Amanda está aí? Não. Mas, gente... Deixa eu ver. Que fase. Que fase. Ângelo. Ângelo tá aí? Também não. Mas... Vai ter que colocar os papelzinhos de novo, professor. Eu vou pegar os de quem está. A Andressa. A Andressa tá, né? Tá. Tô. Então, vamos lá, Andressa. Quem vai responder? O Luiz, que não respondeu ainda. O Luiz tá aí, quietinho. Não, beleza, então. Beleza. Não tava nem respirando mais. De medo que aparecesse generalmente. Ai, Luiz. Questão número 3. Deixa eu achar ela aqui. 3. Explique e dê exemplos de... Já foi, né, galera? Não. Não? Explique e dê exemplos de barreiras e ruídos na comunicação de uma organização.
Meu, que facinho, né? Eita, professora, facinho, né? Tá louco. Bom, os exemplos podem ser um lugar com conturbação de como que se fala? De som, né? Tipo, Isso. não deixando a mensagem ser dirigida ao como que se fala? Meu Deus do céu. Ao Peraí. receptor, né? É isso aí, receptor. E também tem momentos em que a mensagem não é passada, tipo, muitas vezes informações importantes não pode ser repassada por um momento inesperado, tipo, alguma coisa tá acontecendo, tipo, tu tá passando mensagem pro receptor e acontece alguma coisa inesperada, você tem que parar de passar e atender essa emergência, digamos. Alguma coisa assim. Antes nós tivemos, né, um exemplo de barreira na nossa comunicação, quando travou aqui o computador da prof e encerrou a reunião toda, né? Então a gente teve um exemplo de barreira. O que eu quero relembrar com vocês, pessoal, é os tipos que a gente tem. Lembra? Temos mas muito bem, isso mesmo, tá, Luiz? E aí, só completando o que você falou agora. Não, tranquilo. Temos as barreiras mecânicas ou físicas, que são essas que o Luiz citou, que é de aparelho, de barulho, né? Então, por que são mecânicas ou físicas? Porque são produzidos, né? E físico, porque pode ser de uma parede impedindo, né? Por exemplo, que o som passe, né? Fisiológicas, então, que aí lembra que a gente falou de problemas genéticos, deficiência por acidentes, e até a prof citou a questão do pessoal que tem derrame, né, que tem AVC, e aí acaba prejudicando, às vezes, a voz, e aí, né, a gente quase não consegue entender, depende da pessoa, né, preocupações, né, também são físicos nossos e impedem, né, a falta do hábito de ouvir, então, quando a gente vai falar com uma pessoa que fica atropelando a gente na fala, né, então é uma barreira também. E aí a gente tem as semânticas, que é a questão da linguagem, que a prof deu até o exemplo, né, se eu for falar com alguém que fala em japonês, eu falo português e não sei me comunicar em japonês, então a gente vai ter aí uma barreira na nossa comunicação e talvez um ruído se eu conseguir passar alguma coisa por gestos, né, para ele. E aí a gente tem as psicológicas também, que é a questão de preconceitos e estereótipos, né? Quando um grupo não consegue se aproximar de outro grupo, por exemplo, para conversar, porque as pessoas têm preconceito ou não querem conversar com determinada pessoa, né? Então, que palavra mais linda, estereótipo. Bonita, né? Já usam lá no TCC, já vão guardando a listinha de palavras para o TCC, esses estereótipos. Então, só para ficar bem claro, alguns exemplos, então, que a gente tem de barreiras são as mecânicas ou físicas, fisiológicas, semânticas e psicológicas, tá? Caso apareça lá na avaliação, né? Pode aparecer, né? A gente nunca sabe. Fica a dica. Então, vamos lá. E o último nome que eu tenho aqui, depois vou pôr todos de volta, é da Camila. A Camila está aí? Não. Não está? Então, vamos colocar de volta esses nomezinhos aqui, que eu já tinha, e vai todo mundo para a fogueira de novo. Fogo no parquinho. Quero ver. Então, vamos lá. Vamos mexer bastante. E Emily? Olha aí, Emily. Oi. Foi só falar em fogo no parquinho, né? Pra te ver. Quem vai responder? E agora vai ter que repetir, né? Gostei disso. Bom, eu vou na Nádia, já que ela quer falar bastante hoje, né? Mas olha, isso é bullying. Tava sem áudio antes, né, amiga? A Nádia é a que menos tem barreira na comunicação hoje, pelo Vocês viram, né? né? Então, vamos lá, Nádia. Qual perguntinha, qual questão? A 17, Nádia. 17. Deixa eu procurar aqui. O que é preciso para que o gênero seminário atinja o objetivo? Antes nós falamos da palestra. E aqui pode entrar, inclusive, Nádia, aquela questão do que a gente considera importante, né, no seminário. Lembra que vocês responderam na outra aula para mim? 3 coisinhas que a gente considera importante, né? Ou seja, o que nós consideramos importante para que ele atinja o objetivo, né? Ou outras coisas, também não precisa ser necessariamente aquelas.
Bom, o seminário é praticamente o mesmo da palestra, né? Que tem que Uhum. ter um estudo para ser apresentado. A pessoa deve ser comunicativa ao apresentar um seminário. Como ele é em grupo, o que tem que haver entre o grupo, Nádia? O grupo precisa estar o quê? Um entrosamento, um estudo para cada um ter a sua fala correta e não atropelar o outro. O tempo também, a questão do tempo, que também é bastante importante. Algumas Acho que pessoas sugerem que no seminário seja entregue, né, algum material de anotação. um material de apresentação. Uhum. Isso aí. Mais alguma coisa, galera, em geral aí, sobre o seminário que vocês lembram? Que a gente acabou não lembrando? Meu Deus, essa nossa disciplina é muito fácil, né? É muito mamão com açúcar. Eu acho que é tranquilinha demais. Ah, é nada, tu vai ver, é nada, Luiz. Juliana, tá aí ainda? Ju? Não. Ela já não estava antes? Será que eu coloquei do Não. lado? Será que eu... de repente eu posso ter misturado isso aqui. Ai, ai, vamos lá. Alessandra. Alessandra? Está? Ela é a que escreve. Ah, tá. Então, beleza. Agora eu vou na Emily. Olha só. Jesus. Isso aqui tá virando uma atividade de maldade já. Vamos lá, Emily. Vamos sortear. Emily, a questão número 13. Vamos ver. Já foi a 13, 13 né? já foi. Então vamos tentar de novo. Aqui. Sortear. Questão número 18. Explique a importância da comunicação das empresas ou nas empresas, né? Por que é importante haver comunicação nas empresas? É importante para que haja uma articulação entre todos os setores, né? E para que todos tenham o mesmo andamento. Caminhe na mesma direção, né? Para que toda... Justamente, já vem de encontro, né, Emily? Eu acho que foi você antes que citou, né? Até a questão de prejuízos financeiros antes também, né? Então, para evitar prejuízos, então, para que, né, tudo se encaminhe de forma correta. Então, é muito importante. Gente, a gente falando assim, e a prof batendo bastante na tecla da questão do é importante comunicação. Quem não trabalha ainda, por exemplo, quem não trabalha fora ainda, né, que está mais por casa, ainda não percebe essa importância. Mas quem já trabalha, de vez em quando dá um negócio assim, ó, quando tem uma informação que deveria ter chegado até você, mas ninguém te passou, sabe? Fica um negócio assim, tu pensa, meu Deus, era para alguém ter me falado isso, né? E aí tu vai percebendo como, às vezes, uma coisinha de nada que parece bobinha na comunicação pode, às vezes, gerar um problema muito grande, né? Então, às vezes, um produto que veio com defeito, né? Alguém, eu vou aí trocar o produto. Né? E foi a Nádia que vendeu, então é a Nádia que precisa trocar esse produto. Mas aí ninguém avisou a Nádia, né? E aí chegou a pessoa lá com o produto e falou, você falaram que você ia trocar para mim. Peraí, eu não tô sabendo de nada, não sei nem, né? E aí é muito complicado. Né? Então é preciso haver essa comunicação, porque ela respinga nos clientes. Quando não há comunicação efetiva e de qualidade, respinga nos clientes também. Então, sempre procurar alternativas, perceber a importância. Por isso que a gente está conhecendo vários tipos de comunicação. Então, às vezes pode parecer bobo, fazer um memorando, fazer um ofício, mas é fazendo que vocês vão conhecendo qual o tipo pode ser mais adequado o dia que vocês estiverem gerindo uma empresa, por exemplo. Ou no próprio trabalho de vocês sugerindo, pessoal, acho que a gente poderia trocar por tal, que seria mais bacana, não tá mais dando certo, deixar bilhetinho grudadinho, vamos pensar em uma outra forma. Pessoal, deixar recadinho na agenda não tá dando certo mais, vamos ver o que a gente poderia fazer. Então é por isso que a gente vai conhecendo também, tá? Pra isso faz com que a empresa vá bem, né, prof? Que não tenha certeza. Porque assim, é muito visível para os clientes quando não há comunicação dentro da empresa, né? É muito notável. A gente acaba
que nem eu falei, respinga nos clientes, seja uma empresa de grande porte, de médio porte, ou uma empresa pequenininha, entre duas pessoas, se não houver comunicação, e aí eu falo, né, que é um relacionamento, é quase um casamento, né? Um namoro, um casamento sem se comunicar, sem conversa, não dá certo. E na empresa também. E quanto maior a empresa, maior o desafio. Como fazer uma informação chegar a todo mundo, né? Quem trabalha em grandes organizações ou empresas maiores, meu Deus, o tamanho do desafio, né? Tem que ter um canal que todo mundo tenha acesso a esse canal, que todo mundo lembre de olhar todo dia para esse canal e que todo mundo lembre de trabalhar com esse canal da melhor forma possível, né? Então, é bem importante isso. Eu vejo lá na loja que trabalha eu e a Jusce, né, que trabalha na secretaria, ela trabalha de manhã e eu à tarde. Então, se a gente não tiver uma comunicação adequada, às vezes alguma coisa que ela resolveu de manhã vem para mim à tarde e eu não sei. Ou alguma situação que eu deixo para resolver no outro dia de manhã e ela não tem acesso. Né? Então é muito importante, que nem eu falei, nós ainda estamos descobrindo nossos canais, o meu e o dela, e agora a gente está com umas planilhas bem bacanas, assim, de tarefas, a gente chega todo dia e vai lá, abrir a tarefa, o que falta fazer, o que foi feito, e tá dando muito certo. Além do WhatsApp, que a gente usa bastante também. Mas que não é bacana, porque, por exemplo, em outros períodos ela está em outro trabalho, né? Eu também, no período da manhã, estou em outro trabalho. Então, não é legal ficar chamando o tempo inteiro a pessoa. Precisa ter alguma coisa que fique lá na empresa, né? Para que a gente tenha comunicação. E aí que a gente vê a importância. Vamos para o próximo. Vamos lá. Josiane, tá aí ainda, Josi? Tô. Quietinha. Quem vai responder? Deixa eu ver quem tá aqui. Acho que a Tabata ainda não respondeu. Acho que ainda não. Acho que ela não tá mais aqui, ó. Tá. Tô aqui sim. Então, vamos lá. Questão para Tabata. Questão número 14, já foi? Já foi. Já foi. Vamos para a próxima. Vou tentar de novo. Se o meu sorteador tá defeituoso. 16. O que é preciso... Já foi também, né? Também. Gente. Falta um, prof. Que sorte. Só um? O resto a gente já fez tudo? Eu acho que sim. Não, dois também. A 1, a 2, a 7 e a 8. Tá, mas eu posso responder a 1, então? Pode ser um. Então vamos lá, Tabata. Deixa eu ver a pergunta certinho. Os principais elementos da comunicação. Eles podem ser orais, escritos, mapas, cronogramas. Na verdade, esses elementos é aquele do esqueminha, lembra que a prof fez? Emissor, aí tem emissor, receptor, canal, mensagem. Canal. Isso. Codificação. Código. Em alguns casos, o feedback também, né? Então, vamos organizar isso tudo? Então, emissor, receptor. Pode ter alguém com o microfone alto aí ligado, galera. E um cachorrinho gritando ali. Então, vamos lá. Um emissor, um receptor, um canal, né? O código, a decodificação, o ruído e a mensagem e, em alguns casos, o feedback também da mensagem. Beleza? Então, são os principais. Nesse caso, como a pergunta é bem abrangente, se só tiver principais e tiver lá emissor, receptor e canal, por exemplo, já é o suficiente, que são os mais do... Sem emissor e receptor, não há comunicação, né? Então, isso aí. Obrigada, colegas. Deve um chocolate para a prof também. Nessas aulas. Então, galera, a ideia é, quando eu faço revisão presencial, eu gosto de fazer, mas em grupos, né? E os grupos se organizam para responder as questões, um grupo pede para o outro, e aí tem prêmio, tem chocolate, tem bate-boca, tem quebra-pau, é bem legal. Aqui tá muito calmo, vocês estão muito Mas não calmo. seja por isso, a gente cobra o chocolate depois. Pode levar quando voltar os chocolates. Vamos ver pelas notas da prova se essa atividade... Aproveita a promoção da Cacau Show agora. Olha que
É exigente, hein? Não Quer quer pegar o show. Fofinha, menina. Eu vou ver, Josiane, se não sobrou aqueles da Mercosul, sabe que tem os coelhinhos de chocolate? Brincadeira. Os Danúbio. Danúbio. Um pacote de Danúbio, gente, dá para todo mundo. Mas é aceitável também. Prof, a prova será objetiva? Ana. Então, eu acho que a maioria das questões objetivas, e eu vou ver através, eu não abri ainda o local onde a gente vai estruturar ela, a plataforma que a gente vai usar. Eu acredito que dê para fazer descritiva, mas se tiver, não vai ser todas descritivas, né? Eu acredito que a maioria é objetiva, tá? Para alegria de vocês, para ser rapidinho para responder também. Mas aí Vai ser online, né, prof? vai, aham. Aí eu quero colocar, somente a primeira é verdadeira. A primeira e a terceira são... Ou aquelas que somam os números, já fizeram? Que tem que somar as verdadeiras. Ai, que ódio. Daí tu acerta duas, era uma, daí dá tudo errado. É verdade. São as piores. Eu odiava quando eu fazia faculdade. Meu Deus. Odair! Ó, Odair! Tá aí ainda. Quietinho, Odair, no meio da mulherada, né, Odair? Só ouvindo. Ou nem tá me ouvindo mais. O Odair já falou. O microfone. Ah, bom, eu achei que você já tinha posto a reunião no mudo aí. Tipo, não quero ouvir mais nada. Essa gente doida. Vamos chamar a Ana. A Ana Hartmann? Isso. Então vamos lá. Ana, atenção. E Ana, e agora? É a 2, Ana. É a 2? É a 2. Essa 2, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, essa eu ajudo, tá, Ana? Ela estava lá nos slides da segunda aula que a gente trabalhou, que pedia 5 questões cruciais para a compreensão correta de uma mensagem, né, transmitida. Uma delas é o quem. Eram umas perguntinhas que a gente tem que fazer para saber se a compreensão está sendo correta. A primeira delas era quem. E quais são as outras? Diz o que, através de que canal, a quem e com que efeito. Olha, gente, quer chocolate mesmo, pelo visto. Claro. Muito bem, Ana. Não, tu tinha tererê e salgadinho antes e tu não dividiu com a gente. Não vai ganhar. A Exana, velho, é isso aí. Engatou uma primeira e foi. Isso aí. Ai, ai. Vamos para o próximo, então. Quem será o nosso? Podia repetir qual que é, prof? Repito. É sim, quem diz o quê? É quem é a primeira pergunta. Diz o quê é a segunda pergunta. Através de que canal? A quem, ou seja, para quem, né? E a última, com que efeito? Obrigada. Nada, precisando. Vocês pedem para prof ir mais devagar. Pessoal, quantas questões tem ainda para a gente responder que não foram respondidas? 2. Quais são elas? A 7 Eu não e sei 8. se a 11 e a 12 já foi? 11 e a 12. Eu acho que não. Tem a 11, a 12 e a 7 e a 8, então? É. Então, beleza. Temos 4 ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Ana Hartmann. Vamos lá. Pessoal, se tem alguém que entrou e a prof ainda não chamou, tá? Se acuse, porque nesse entra e sai, às vezes a prof não... Tá, eu vou escolher o Matheus. O Matheus está aí, Matheus? Daqui a pouco ele escreve, vixe. Matheus. Ele tá fingindo demência, eu acho. Eu acho. Poxa vida. Matheus, tu é o melhor nos comentários aqui quando te chamo. Então, vamos lá, Matheus. E agora vai ser no dedômetro. Não vou olhar a questão e é a 12, Matheus.
o que é fluxo comunicativo diagonal, transversal ou circular, né? Então, ele pode ter todos os nomes, tá? Pode ser tanto diagonal, tanto transversal, quanto circular. O que é? Qualquer um desses 3 nomes é do que a gente está falando. A ICO, quando o fluxo ocorre, tanto verticalmente quanto... Ui, perdi. Subiu o negócio aqui, deixa eu abrir o chat. Quando o fluxo ocorre tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, ele é o fluxo flexível que a gente chama, né? É aquele que não segue um nível hierárquico, ele acontece entre os diversos níveis e os diversos setores, né? De forma igual. Então, não há aquela questão, assim, de ter que ser formal porque estou falando com o meu superior, ou de utilizar um instrumento, por exemplo, um ofício para falar com outro setor. Ele acontece de uma forma mais despojada, de uma forma, né, mais tranquila, mais flexível. Então, pode ser, inclusive, o WhatsApp, né, da empresa, onde está todo mundo do grupo. Claro que tem os grupos extras, né, os grupos da maldade, né, que são os... Quem já trabalhou em escola, ou conhece alguém da família que trabalha na escola, sabe que tem o grupo aprovado pelo MEC e aquele que não é aprovado pelo MEC, né? Que nem vocês têm aí o grupo da faculdade aprovado pelo MEC, que é aquele que está na faculdade, né? Todo mundo. E o grupo extra, aquele que não é aprovado pelo MEC. Mas, então, ela é mais flexível, né? Esse tipo de comunicação. Alguma dúvida, pessoal? Querem mais exemplos? Tá bem tranquilo, eu acho, pelo menos. Então tá bom. Se a Emily tá dizendo, então tá tranquilo. Tô brincando. Ela disse, tá dito. Vamos lá, então. O Marlon não está, né? Acho que eu tinha posto de volta. Não, né? Então, a Nádia. Olha, Nádia, agora sim, é a tua hora, menina. Agora. Eu vou escolher a Josiane Libatti. Então, vamos lá, Josi. Já estava esperando a Nádia falar. A questão número 11, então, Josiane. O que é fluxo comunicativo horizontal, ou também a gente pode chamar ele de lateral, né? Tem o mesmo nome. É a comunicação entre colaboradores do mesmo nível de hierarquia? Isso, entre o mesmo departamento, as mesmas seções, né? Tudo bem. Isso aí, gente. Vocês estão, fiadinho. Vai ser 10 essa avaliação aí. E a Tabata? Ô, Tabata, é tua hora, menina. De novo? De novo, vamos lá. Eu não sei quem tá no chat. Vai ali nas pessoas e olha os nomes que tá aparecendo e chutam. A Andressa. Andressa, está aí? Oi. Oi. Faltou, então, qual questão? 7 a 8. 7 a 8. Andressa, 8. Defina canais de comunicação informais. Seria mais entre os funcionários, assim? Não só entre funcionários, mas é aqueles que não, por exemplo, assim, quando o chefe chega e te passa um recadinho meio que no corredor, né, que não faz uma reunião, não te faz um ofício, não utiliza nenhuma formalidade para te passar essa instrução, por exemplo. Famoso boato. Isso, ou você entre os colegas também, né? Então ele pode acontecer entre vários setores, esse informal, e a gente pode definir ele como uma relação social. Então pode ser entre liderança e trabalhadores, né? Analisando comportamentos, ele pode ser boatos, pode ser essa questão, então, do patrão ali, do gestor estar vigiando os funcionários, né? E a necessidade de canalização, né? Ou seja, geralmente quando há só esse tipo de comunicação informal, é preciso que a empresa repense e também passe a utilizar canais formais, né?
para garantir que se tenha o objetivo alcançado, né? Mas então é informalidade mesmo, conversa de corredor, esse tipo de situação, boato, fofoca, churrasquinho do final de semana para tratar de negócio, que não pode estar rolando mais. Então vamos lá. O Felipe saiu? Quero pegar o Luiz Felipe. Olha, se o Odair sair, daí a gente dá fim à aula, porque aí tá no fim o negócio. O Matheus e o Odair estão segurando a rapaziada aqui. Então, firmes. Vamos lá, então. Andressa. Deixa eu pensar. Para responder a última, então. Vai a minha querida amiga Andriele. Andriele, está aí ainda, Andriele? Oi, prof. Oi. Andriele, defina canais de comunicação formais. Seria aqueles que têm uma comunicação administrativa, que tem objetivos propostos e estratégias de organização, que é quando, digamos, o chefe ele faz reuniões, palestras com os funcionários. Uhum. E a gente poderia até acrescentar que é aquela que usa a comunicação dirigida, né? Na comunicação formal se pensa em comunicações dirigidas. Muito bem, Andriele. Parece que tu estudou de tarde, Andriele. Não sei não, tô achando, hein? Pessoal, a nossa revisão basicamente era essa, então, com essas 20 questõezinhas básicas sobre o que a gente trabalhou. Ficou alguma dúvida de mais alguma coisa que vendo, assim, o material ou o que vocês querem tirar? Ou tá tranquilo? No próximo bimestre, a gente vai começar a trabalhar com as questões da comunicação eletrônica. Ai, se Deus quiser, vai ter bombom. Acho que vai. Se Deus quiser, a gente volta às nossas aulas presenciais, né? E aí, gente, é muito mais tranquilo de trabalhar. Amém, amém, igreja, é verdade. E aí, até mesmo para vocês poderem trabalhar em grupos, a gente desenvolver nossas aulas de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais dinâmica, né? Mas vamos pensar estratégias. Quando vê, a gente fica craque aí na situação, né? Então, vocês vão ter a avaliação de vocês. Pessoal, qualquer dúvida pode me encaminhar no e-mail, tá? Porque às vezes no WhatsApp eu não consigo responder. Eu vou colocar esse pedaço dessa nossa gravação, eu vou ver se eu consigo achar onde ele vai ficar gravado lá no Moodle. Aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem voltar lá e ver esse trecho da nossa aula, tá? Vou colocar lá no Moodle também as perguntas e respostas que a gente colocou, tá? Que a gente fez agora, para ter uma folhinha, tá toda desconfigurada, mas eu vou colocar ela lá. Tem algumas questões que não estão com resposta, porque elas são bem facinhas, que é aquela, por exemplo, o que precisa ter o seminário para atingir o objetivo, né, que são bem tranquilinhas de entender. E aí eu vou postar lá no Moodle também, beleza? Pessoal, quanto à pontuação de vocês, então, se tem alguém que não estava no início, quando a prof passou o recado, né, observem lá no Jacad, quem está com presença na aula do dia 9, então já está com a pontuação do ofício, mas 3 alunos, pelo que eu tenho anotado, não fizeram, e esses 3 alunos precisam fazer, a prova vai dar o prazo de 1 semana, para fazerem esse ofício e poder fechar a nota de vocês. Quando o pessoal vir falar para vocês se a avaliação valer 5, vocês finjam demência, finjam que não sabia de nada, porque eu não sei se podia contar, acho que não podia, e eu acabei contando para vocês. Mas a gente está estudando isso justamente para vocês não estarem prejudicados, né? E vocês estão trabalhando tanto, fazendo tantas atividades, então é uma forma de nós valorizarmos isso também, esse empenho que vocês estão tendo com as atividades. Beleza, galera? Alguma dúvida mais? Não mais? Tudo certo. Então, terminamos hoje uns 10 minutinhos antes, depois, quando for 22h40, eu vou lá oficialmente dar tchau para vocês. Então, verifiquem aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, nesse tempo que a gente tem ainda, tá, pessoal? Um beijão para vocês, um excelente final de semana, muito obrigada pela aula de hoje, foi muito bacana brincar um pouco com vocês aqui, espero que eu tenha conseguido deixar um pouquinho mais leve essa nossa revisão,
que foi o objetivo da prof, tornar um pouquinho mais leve, para a gente não ter tanto aquele peso, né, de estudar, né? Então, um excelente final de semana para vocês. Muito obrigada pela participação, pela paciência e pela persistência de continuarem até o final aqui com a gente. Obrigada, igualmente. Isso aí, obrigada, prof, pela aula, estava muito legal. Ai, que bom. Obrigada, prof. Boa noite e um bom final de semana. Obrigada igualmente. Boa noite, bom final de Boa semana, noite. se cuidem, fiquem em casa. Tchau. Obrigada igualmente, Emily. Boa noite, Matheus, o pessoal do chat, né, que não consegue falar, boa noite. Que não consegue falar, que não tem o microfone. Parar a minha gravação aqui.